Se você deseja ter mais prosperidade financeira em 2023, então você está no vídeo certo. Esse vídeo é para você e para potencializar os seus resultados em 2023. É lógico, a gente precisa estar bem preparado. E por isso eu construí um guia prático para você, de fato, revisar seu 2022, entender de fato como extrair dele as melhores informações e subsídios para você planejar o seu 2023. E nada melhor, gente, do que a praticidade de ter um guia bem prático para você seguir etapas e fazer essa revisão de forma muito mais descomplicada, de uma forma prática e planejar as suas metas que são eficazes e concluídas em até 3 meses. Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo isso. Meu nome é Gabriela Lohini e eu te ajudo a se organizar dentro do Notion para alcançar as suas metas, seus objetivos. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para receber esses conteúdos em primeira mão e se unir a nós nessa jornada de organização e produtividade dentro do Notion. Deixe seu like aqui para sinalizar para mim que gosta desse tipo de conteúdo, um conteúdo prático voltado à produtividade, mas também, gente, para me ajudar a chegar a mais pessoas com esse conteúdo, ajudar mais pessoas a terem clareza nesse processo. Então, bora para o que interessa. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, eu montei um guia prático para você ter um passo a passo bem estruturado para fazer a sua revisão de forma muito mais complicada e, de fato, planejar o seu 2023 em relação ao pilar financeiro de uma forma muito mais fácil. Pensei em fazer isso só para os meus alunos do curso Minhas Finanças Organizadas, mas decidi abrir aqui para o canal porque eu considero que esse passo é muito importante e esse preparo é fundamental para você alcançar seus objetivos. Se você ainda não conhece o Minhas Finanças Organizadas, clica aqui no link da descrição. É o nosso curso de organização financeira dentro do Notion, onde você tem uma jornada financeira com passo a passo para você organizar suas finanças e não só isso, ter um sistema completo financeiro para você controlar a sua vida financeira dentro do Notion. Então, bora aqui para o nosso passo a passo e para a gente passar por essa jornada de revisão e planejamento, eu dividi em 2 etapas para ficar muito didática. E a primeira etapa, como vocês sabem, é a nossa revisão financeira de 2022. Basicamente, gente, muitas pessoas pulam essa etapa, consideram desnecessária, já querem começar ali criando as metas financeiras, mas eu tenho um destaque a fazer para vocês aqui. Não tem como a gente desenvolver sabedoria financeira, inteligência financeira, sem olhar para trás, sem olhar para o nosso histórico. Quando as grandes empresas tomam decisões futuras, elas buscam principalmente os dados. O que elas fizeram nos últimos anos ou nos últimos meses que deu errado ou que deu certo para que elas tenham um ponto de partida. E a revisão aqui, gente, mesmo que seja pessoal, ela também é muito importante para nos dar um ponto de partida. Muitas vezes, quando a gente vai traçar metas financeiras, talvez a gente crie metas muito distantes do nosso estado atual ou da nossa realidade. E algumas pessoas chegam ao final do ano se frustrando porque olharam para trás, viram que talvez deixaram metas para trás ou não concluíram aquilo que queriam concluir. E isso, gente, a gente tem que considerar que é natural. Quando a gente está iniciando a nossa habilidade, a nossa capacidade de revisar e planejar um ano, a gente tem que entender que essa habilidade não é inata, não nasceu conosco. Então a gente precisa, de fato, testar a nossa realidade, ter dados, avaliar o nosso histórico e por isso é importante olhar para trás. E para te orientar nesse processo, porque tem muita informação para você olhar para trás, mas eu separei algumas que são muito importantes nesse processo de revisão. E aqui, dentro dessa revisão financeira, eu considero 2 pontos que dão muita clareza para a gente. Analisar o orçamento de 2022, como também analisar as nossas metas de 2022. Então aqui, nesse checklist prático, eu já trouxe para você um guia com passos daquilo que vai orientar o teu foco. E o principal objetivo de analisar o nosso orçamento de 2022 é principalmente ter consciência de como nós estamos utilizando o nosso dinheiro. Com o que a gente está gastando, se nós estamos gastando além daquilo que definimos como teto,
se de fato a gente definiu um teto financeiro nesse processo, ou não, simplesmente a gente foi gastando ali, a Deus dará, avaliar nossos comportamentos, avaliar nossas receitas. Você fixou metas financeiras em relação às receitas que você possui? De fato, você tinha algum objetivo que te orientava a ganhar mais em relação àquela fonte de renda, ou não? Você simplesmente começou o ano de 2022 e foi ali se acomodando com os resultados que você já tinha, sem definir novas metas de receita. Então veja só, nesse checklist eu trouxe 4 tópicos dentro do grande tópico orçamento. Primeira coisa, como é que está o seu patrimônio líquido atual? O seu patrimônio líquido nada mais é do que as suas receitas em relação a todo o seu 2022 menos as suas despesas. Esse balanceamento, como é que está? Está de fato positivo? Ou você está finalizando o ano com esse patrimônio negativado? Isso é muito importante, gente, porque a partir do momento que você olha para o seu patrimônio anual, você tem uma clareza em relação ao seu ponto de partida e dali pode se originar a sua primeira meta para 2023. Se você está terminando o ano negativado, talvez uma das suas metas seja quitar as suas dívidas, quitar um cartão de crédito, ou então fazer mais renda. Ali já vai ter um elemento muito importante para você ter esse ponto de partida. Com relação ao tópico despesas, eu trago aqui algumas perguntas para dar mais clareza. Em qual das categorias de despesa você mais tem realizado gastos? Realizei gastos acima do teto de cada categoria? E aqui é muito importante para você começar a analisar seu comportamento. Será que eu estou tendo algum comportamento compulsivo em relação às minhas finanças? Será que eu estou gastando o meu dinheiro de forma cega, ou eu estou de fato no controle da minha gestão financeira? Eu tenho clareza de onde meu dinheiro está vindo, para onde ele está indo, com o que eu estou gastando. Caso você não tenha essa clareza, daqui você também pode extrair mais insights do que você pode melhorar para 2023. O processo de revisão ele nos serve para isso, para nos apontar o que nós estamos indo bem, tá? E o que nós precisamos melhorar em relação a cada tópico. E veja que aqui no template você vai poder trabalhar aqui algumas anotações, insights, decisões e ações, ou seja, práticas a realizar em 2023. Inclusive, gente, esse template aqui você vai poder baixar, basta clicar aqui no link da descrição. E além disso, além de baixar esse template completo com o guia de todos os passos, você vai receber um presente meu para você começar o ano de 2023 organizado financeiramente. Esse presente consiste em um desconto que eu vou dar para você para adquirir o MFO, que é o nosso sistema financeiro Minhas Finanças Organizadas. E esse desconto é temporário, então ele vai ser um presente de Natal, caso você esteja assistindo esse vídeo depois, tá? E você vai ter até o dia 31/12/2022 para comprar o MFO com valor promocional. Então, não deixe de aproveitar esse presente meu para você. Então, seguindo aqui, além de analisar minhas despesas, eu também preciso analisar minhas receitas, que são minhas fontes de renda. Será que eu estou satisfeita com quanto eu estou ganhando no meu trabalho? Será que eu estou satisfeita com o meu Prolabore? Né? Quantas fontes de renda eu construí em 2022? Ou não, eu estou refém de uma fonte de renda ali em 2022 e talvez esse seja um ponto de partida para eu ter uma meta financeira para 2023, que é fazer uma nova fonte de renda, buscar desenvolver uma nova habilidade, monetizar essa habilidade para eu ter mais recursos em 2023 e realizar mais sonhos. E além disso, uma das coisas que eu também considero muito importantes é analisar suas contas e saldos. Nesse caso, gente, você pode analisar todas as suas contas, bastando entrar nos aplicativos que você possui, analisar os saldos do seu cartão de crédito, se está negativo, se você está devendo mais do que gostaria, como é que está o balanceamento desses saldos, inclusive das suas contas correntes, todas que você possui. E para a gente otimizar esse processo, uma das coisas que eu utilizo, que os meus alunos do curso utilizam, é um sistema financeiro, porque todas essas informações elas são muito mais fáceis de serem consultadas caso você tenha em um só lugar todas elas de forma unificada e automatizadas. Então, dentro do nosso sistema Minhas Finanças Organizadas, gente, eu queria trazer a minha versão do sistema pessoal, mas como tem muitas informações financeiras, eu peguei uma versão demonstrativa aqui para vocês visualizarem, trouxe alguns preenchimentos aqui exemplificativos, até
da minha realidade. Como por exemplo, aqui dentro, gente, eu já consigo bater o olho e verificar um patrimônio líquido total. Aqui eu tenho um valor exemplificativo, eu bato o olho, eu já sei se o meu saldo de patrimônio líquido anual está positivo ou negativo. Aqui eu bato o olho em relação às contas cadastradas, todas as contas eu coloquei aqui de forma exemplificativa para vocês, como por exemplo conta corrente, Nubank, C6, dinheiro, cartão alimentação, tudo eu coloquei aqui de um modo a ter uma visão panorâmica em relação a todas as minhas contas digitais. Sejam elas conta corrente, cartão de crédito, cartão alimentação, tudo aquilo que eu preciso gerir está aqui. E além disso, gente, eu consigo bater o olho também, verificar despesas, categorias das despesas, se eu estou gastando além do teto que eu defini, se eu estou gastando abaixo, mas não só isso. De uma forma bem panorâmica, por exemplo, eu consigo bater o olho e verificar nesse sistema por mês do ano atual o quanto foi gasto de receita, o quanto foi gasto de despesa e o saldo final, o balanceamento em relação à receita menos despesa aqui no sistema. Confesso que nessa visão demonstrativa não deu para preencher todas aqui para vocês visualizarem, mas aqui já dá para vocês terem uma grande noção de que analisar informações financeiras automatizadas fica muito mais fácil. No caso, você não precisa ter um sistema financeiro para fazer essa análise, essa revisão do orçamento do seu ano de 2022. É lógico que se você usa alguma ferramenta, isso agilize muito o seu processo de revisão, te dando muito mais inteligência financeira sem você gastar tanto tempo com isso. E pensando nisso, uma das coisas que eu construí foram as abas de relatórios, onde você tem uma visão destrinchada em relação a despesas, receitas, mas não só do mês atual, como em relação a todo o ano, por categoria de despesa e uma série de outras funcionalidades. Então, voltando aqui, gente, ao concluir esta análise que você pode fazer aí na sua casa, eu deixei um campo para você fazer todas as suas anotações, tomar as suas decisões e também as ações que você, já analisando aí o teu orçamento, pode vir a ter nesse processo. Aqui embaixo também você tem uma tabela onde você pode anotar tudo que foi bom para você, o que você considera ter sido assertivo nas suas ações, no seu orçamento e o que você pode melhorar, para te dar mais clareza ainda. Feito isso, essa análise de orçamento financeiro, a gente passa para uma análise das metas, e esse ponto aqui é muito interessante. A primeira coisa que a gente faz, gente, é entender se você definiu metas para 2022, porque quando a gente faz uma análise das nossas metas de 2022, o principal foco que eu desejo que vocês tenham é de buscar entender quais são os parafusos que você precisa ajustar. Desenvolver a habilidade de se planejar é de fato uma jornada. E quanto mais a gente entende que é um progresso contínuo, que a nossa mente tem que estar orientada para buscar aquilo que eu preciso ajustar e não ser perfeccionista nesse processo, eu consigo identificar alguns gargalos que aconteceram no ano passado para a gente seguir em frente, fluindo melhor em relação aos nossos objetivos. Então a primeira coisa é, será que você definiu metas para 2022? Você alcançou essas metas? E caso não tenham sido alcançadas, qual parafuso eu preciso ajustar? E entender, gente, o que é um parafuso? Como é que eu sei que tipo de parafuso ajustar? É a parte que vem um pulo do gato, vem uma consciência muito interessante. Existem dois parafusos aí, dois tipos de parafusos que você pode ajustar na sua jornada em relação ao alcance das suas metas. O primeiro parafuso é em relação aos seus resultados e o segundo parafuso é em relação ao engajamento das suas ações. Em relação aqui aos seus resultados, eu vou estar analisando, gente, justamente o porquê que eu não consegui alcançar aqueles resultados, aquelas metas financeiras que eu defini. E para isso eu trouxe perguntas para dar clareza, como por exemplo, será que os resultados que eu defini foram desproporcionais? Eu já fiz muito atendimento de coaching, tenho formação na área de desenvolvimento humano e já atendi clientes que, por exemplo, ano que vem eu vou ler 12 livros. E aí eu perguntava para ela, mas vem cá, quantos livros você leu no ano passado inteiro? 2. Será que é proporcional você sair de 2 para 12? Muitas vezes a gente tem o viés otimista, e isso já foi comprovado em algumas pesquisas, que faz com que a gente acredite que o ano que vem alguma coisa vai acontecer e tudo vai mudar. Vai vir uma maré de sorte e a gente vai conseguir fazer o que tem que ser feito. E isso acontece muito, gente, quando a gente não olha para trás para analisar.
qual é o meu histórico, qual é a minha base, o meu ponto de partida para eu saber de onde eu tô saindo. Então, se eu tive como resultado de faturamento do ano passado X, pode ser algo desproporcional, pode ser, depende muito da estratégia, do método que você vai utilizar, dos recursos que você tem, depende de muitas variáveis, mas coloca um pisca-alerta nisso aí, tá? Para você entender se isso de fato está sendo ou não desproporcional. Criei estratégias para definir meus objetivos? Opa, tem muita gente que vira o ano, define metas, mas acredita que são as metas que vão levar ela a ter resultados. E não é isso, gente. Se fosse isso, todo mundo no final do ano define novas metas. Não são as metas que te levam a ter mais sucesso no ano de 2023. É de fato as estratégias que você define, que você implementa, que vão te dar resultados. Essas estratégias foram definidas. As estratégias que tracei foram eficazes. Além de traçar estratégia, gente, a gente precisa também buscar eficácia nessas estratégias. Não adianta só colocar uma lista de coisas a serem feitas. Será que essas coisas vão te levar naquele resultado? Vão te levar a metade daquele resultado? Essa clareza é muito importante. Acompanhei o processo dos meus resultados para que eu pudesse fazer ajustes nas estratégias definidas. Gente, eu vejo muita gente traçando metas financeiras, por exemplo, e aí chega no final do período daquelas metas, é que elas vão se tocar, nossa, não consegui alcançar. Mas poxa, será que essa pessoa não poderia ter visto, acompanhado essas metas ao longo de semanas, ao longo de meses, para verificar, opa, se eu tenho uma meta para alcançar no prazo de 3 meses e eu tô aqui em 1 mês e eu não alcancei 1/3 da meta, eu preciso ajustar a rota. Eu preciso ajustar a rota, seja ela em relação às estratégias que eu tracei, seja ela em relação ao engajamento das ações. Será que eu estou fazendo a estratégia que eu tracei? Ou ela apenas está no papel? Entendem? Então aqui é um momento, e essas perguntas são preciosas, para você começar a deixar de ser míope, a deixar de ser cego em relação às suas estratégias, em relação às metas que você traçou. Criei mais metas do que eu conseguiria executar. Isso acontece muito e as metas de fato me motivaram. Tem gente que cumpre tabela, vê se esse é o seu caso. Tem gente que simplesmente traça meta porque acha que tem que traçar, porque talvez dá uma estimulada aí no ego, mas ela não se questiona se aquelas metas fazem sentido para ela, se de fato são motivadoras. Então, essas perguntas vão te gerar clareza se o seu parafuso precisa ser ajustado em relação a alguns desses tópicos relacionado ao resultado definido para essas metas. E o segundo tópico são os processos, o engajamento nas ações. Aqui, gente, nesse tópico, os parafusos está relacionado ao que você está fazendo. E as perguntas que eu trouxe aqui será que as tarefas que eu criei eram claras? Eram possíveis de ser realizadas? Eu defini com clareza esse cronograma de execução das tarefas. Tem gente que faz um checklist e acha que está planejando alguma coisa. Deixa eu te falar, um checklist não te leva para os seus resultados. Você precisa, de fato, além de visualizar, listar aquilo que precisa ser feito, definir um cronograma de execução, colocar na tua agenda aquela ação que você precisa executar. Uma vez eu li, não sei em qual livro, gente, que acho que foi Hábitos Atômicos, você precisa abrir um espaço no mundo para executar, para aquela meta, para aquela ação existir. Abrir um espaço no mundo é você de fato olhar para a tua agenda e abrir um espaço, proteger esse espaço e encaixar dentro desse espaço aquilo que você precisa executar. Isso se chama atribuir datas. Então, criei hábitos para atingir minhas metas no meu ano produtivo, que é o nosso curso de produtividade. Inclusive, gente, esse curso está programado para sair. Calma, tem muita gente me cobrando, Gabi, lança em dezembro. Não dá para lançar em dezembro. Eu tive um cronograma apertado esse ano em relação ao casamento. Então, de fato, é o curso mais completo que eu já lancei e vou lançar aqui no canal. Então, aguardem que vai valer a pena. E se inscreva aqui no link de espera, tá? É uma lista onde você vai receber oferta exclusiva sobre o meu ano produtivo. E lá, gente, eu explico para vocês que
além de definir metas estratégicas, a gente também precisa definir processos. A gente precisa aprender a criar processos, aprender a criar rotinas e hábitos. Porque quando a gente sai do macro, que é definir nossa visão, e vir para o micro, que são as ações diárias que a gente precisa aprender a fazer esse processo de ir do macro e vir para o micro, é aqui que a gente ganha o jogo. É definindo os nossos hábitos que de fato vão levar a gente para os nossos objetivos, definindo rotinas, definindo ações pontuais que de fato a gente vai caminhar para lá, para a nossa visão. Será que você criou hábitos, né, para alcançar esses objetivos? E não só isso, será que você executou? Né? Como eu disse para vocês, a gente está aqui ajustando a engrenagem de parafuso em relação ao nosso engajamento com as ações que a gente definiu. Eu estou executando as rotinas que eu defini, elas estão claras, eu estou revisando o meu plano de ação, né, para redefinir as estratégias caso eu perceba que elas não estão me levando para onde eu quero ir. Então essas perguntas já vão te dar muita clareza em relação àquilo que você tem que focar quando a gente está falando de uma revisão de metas, tá? E mais uma vez, aqui você vai poder trazer suas anotações. Traga clareza, invista nesse momento. Quanto maior a qualidade que você atribuir para esse momento, mais você vai ter assertividade em 2023. E finalizando essa primeira etapa, que vai te demandar aí talvez 60 minutos aí do seu tempo, você vai para a etapa 2. Que de fato, agora que você está munido de informação, agora você tem mais dados, você consegue visualizar isso melhor, você vai para a etapa de planejamento. E só reforçando, gente, porque eu considero que isso me ajudou muito na minha jornada. Como é que eu sei como que eu defini com clareza meus planos de ação, se eu estou executando ou não meus hábitos? Você precisa ter um sistema de rastreio. Uma das coisas que eu sou defensora aqui no canal, e é por isso que eu mergulhei no Notion, sem um sistema de produtividade, sem um sistema de rastreio, de fato as coisas ficariam muito mais difíceis a serem acompanhadas. O ser humano, ele age assim, para ele ter consistência em algo, ele tem que tornar aquilo fácil. E acompanhar seus hábitos pode ser muito mais fácil quando você tem, por exemplo, um habit tracker, onde você consegue bater o olho e saber quantos hábitos foram executados por mês, quantos hábitos não foram executados por mês, quais hábitos você está fortalecido, quais precisa desenvolver melhor. Mas não só isso. Ter seus planos de ação em um só lugar te ajuda a visualizar melhor, ter melhor gestão sobre as suas ações, se você está executando ou não, se os planos estão em dia, avaliar o progresso das suas metas. Isso fica muito mais fácil quando você tem tudo em um só lugar e de forma otimizada. Então, feito isso, a gente vai para uma cronologia de passos para você definir as metas de 2023. Para isso, a gente precisa definir uma perspectiva para 2023. Eu preciso ter uma visão. Como é que eu vou definir metas se eu estou míope? Eu sou míope, tá? De fato, eu preciso de óculos para enxergar. E o que acontece quando alguém tem miopia? Ela só consegue enxergar de perto. De longe é muito difícil, ela vê tudo embaçado. Isso acontece nas nossas metas quando a gente é míope, quando a gente não tem uma perspectiva anual, por exemplo. Se eu não sei quem eu quero me tornar, o que eu quero estar fazendo e o que eu quero ter até o final de 2023, eu estou sendo míope na criação das minhas metas. Na maioria das vezes eu vou estar apagando o fogo. Por quê? Porque eu não vou estar criando minhas metas com base em uma perspectiva de mais longo prazo, entendem? Então a primeira coisa que eu preciso saber é o que eu quero ser, fazer e ter até o final de 2023. Isso aqui, gente, essas informações, elas vão fazer parte do seu estado desejado, que é o seu alvo, é o seu objetivo. Mas a gente também precisa, gente, entender de onde a gente está partindo, qual é o meu estado atual. Se eu quero ser uma pessoa próspera, isso está relacionado à minha identidade, tá, gente? Isso aqui faz parte de uma pirâmide da nossa identidade. A primeira etapa é você fortalecer o seu ser, a segunda etapa é o que você vai fazer e a terceira etapa é o que você vai ter. Muitas vezes a gente primeiro quer ter para depois fazer e depois ser. Só que isso, gente, corrompe o nosso processo de crescimento. Eu não consigo ter um resultado se eu primeiro não sou aquela pessoa que vai gerar aquele resultado. Ou não sou aquela pessoa que vai ter ações e comportamentos que vai gerar aquele resultado.
Então, quando você tem clareza de se eu quero ser uma pessoa próspera, o que pessoas prósperas fazem? Eu tenho que estender um pouquinho a minha visão, deixar bem desconfortável, sabe? Eu tenho que sair da minha bolha de conforto e olhar para quem tem esse resultado, para quem é de fato aquilo que eu quero me tornar e me questionar ou até pesquisar, buscar informações do que essa pessoa faz para conseguir esse resultado financeiro. E além disso, quais resultados essa pessoa tem? O que ela tem, né? Que é a terceira camada aqui. Então aqui é um momento de brainstorm, você vai registrar os seus insights. Você quer ser próspera, se você quer ter, o que seria aqui no ter? Poxa, pode ser ter X reais na sua conta, ter um faturamento Y. O fazer pode ser, por exemplo, fazer viagem para Cancún, fazer viagem Y, sabe? O que você quer ser, fazer e ter? A camada ser está relacionado, de fato, à tua mentalidade. Uma das coisas que eu estipulo como objetivos aqui no ser é quais livros eu vou ler. Porque os livros, o conhecimento que eu vou obter vai impregnar na minha identidade. Ela vai me ajudar a sair do estado onde eu estou, talvez em relação a uma limitação que eu estou vivendo, e me levar para um estado futuro. No ser é quais ações, quais comportamentos eu vou ter, que eu quero ter, quais comportamentos eu estou tendo que eu quero mudar, quais hábitos eu quero implementar, quais hábitos eu estou tendo que são limitantes, que limitam a minha realidade financeira, que eu preciso mudar, como por exemplo a ausência de controle financeiro, não estou investindo, não estou criando nem acompanhando metas financeiras. Se essa é a sua realidade atual, coloca aqui nessa caixinha, mas coloca também o seu estado desejado. E a partir desse preenchimento, você vai destrinchar uma série de objetivos. É olhando para cá, para a tua realidade atual e para onde você quer ir, que você vai começar a ter clareza de quais são as suas metas financeiras para 2023. E é nesse momento que a gente passa para o segundo passo, gente, que é definir de fato. Eu tenho ali clareza agora dos meus objetivos, mas quais são as metas, quais são os progressos que eu quero ter em até 12 semanas. Eu tenho desenvolvido muito essa prática de criar minhas metas para uma perspectiva de até 12 semanas. Essa perspectiva ela vai estar alinhada assim à minha visão anual, mas eu trago metas mais factíveis, mais realizáveis, mais curtas para que eu tenha resultados mais rápidos. Então, ao invés de definir uma meta financeira, não, até o final do ano eu quero ter, sei lá, 100 mil reais guardados. Ao invés de criar essa meta tão longa, eu vou definir qual é o progresso em relação a essa meta que eu vou ter para os próximos 12 meses. Então, daqui a 12 semanas, desculpa. Então, daqui a 3 meses, eu quero ter guardado, sei lá, 35 mil reais. Vai ser uma meta que eu vou colocar aqui. Então, aqui é o espaço onde você vai listar as suas metas financeiras, colocando-as em até 3 meses. Essa perspectiva é muito interessante, te dá mais controle, te dá mais previsibilidade em relação às ações. E só mais um detalhe em relação à eficácia desse método. Muitas vezes, gente, a nossa miopia nos atrapalha a ver ações que a gente precisa executar até o final do ano, a traçar metas até o final do ano, até mesmo porque muitas vezes você pode mudar seus planos do meio do ano para frente, ou até se mudar como pessoa e pensar diferente, ter outras metas financeiras. Então, eu adotei essa perspectiva de planejamento porque me trouxe muito mais progresso, e eu indico aqui como sugestão para você também. Além de definir as metas, eu tenho que definir como é que eu vou medir o progresso dessas metas. Nada de criar metas genéricas, metas que não são passíveis de controle. Por exemplo, se você quer traçar uma meta financeira em relação ao seu faturamento, não coloque quero ganhar mais dinheiro. Eu explico no meu ano produtivo que isso é um objetivo, ele é mais genérico. Deste objetivo a gente tem que traçar metas que são mais específicas. O que significa para você ganhar mais dinheiro? Talvez para mim significa uma quantia, para você significa outra. Então coloque essa quantia aqui no Notion para você acompanhar o progresso. O valor, o indicador vai ser financeiro aqui. Então, por exemplo, se você quer ganhar mais dinheiro, 100 mil reais a mais por ano ou por mês, você vai colocar no acompanhamento das suas metas o seu alvo de 100 mil reais. E o seu progresso atual, você vai colocar o quanto você já juntou. E isso em relação a cada uma das metas que você traçou. Depois disso, gente, é hora de destrinchar um plano de ação, criando ações que são fundamentais para você alcançar essa meta, mas não só isso, gente.
os hábitos, aquelas ações que muitas vezes se repetem com certa frequência, que você também precisa acompanhar para trabalhar o seu progresso financeiro. E lógico, por último, não deixe de criar um cronograma de execução. Não basta, gente, ter uma lista de ações. Isso aí é um checklist. Planejamento, de fato, é você saber navegar entre o macro para o micro. É você saber, a partir do momento que você traça as suas ações, criar um cronograma, aprender a colocá-los na sua agenda, aprender a lidar com a sua agenda, e não só isso, com a sua lista de tarefas, gerir o seu tempo, gerir suas prioridades, e tudo isso vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Bom, eu trouxe aqui um grande passo a passo. Não dá, gente, para trabalhar de forma micro cada uma dessas ações. No nossos cursos a gente tem mais tempo para fazer isso, mas comenta aqui se esse passo a passo te ajudou, se você se sentir compartilhar, se você se sentir confortável também, comenta aqui uma meta financeira sua. Eu vou ficar muito feliz em saber que você já tem traçado alguma meta financeira ou que a partir desse passo a passo criou uma meta financeira. E como eu já disse para vocês, você vai poder baixar esse checklist, esse guia prático aqui no link da descrição. E caso você queira se tornar aluno do MFO, que é o nosso curso financeiro, curso de organização financeira, clique aqui no link, aproveite a promoção que nós vamos dar para você, um presente de Natal. E não só isso, se você quiser se unir a nós nessa jornada de produtividade e organização, se inscreva no meu ano produtivo, que em breve nós vamos abrir as vagas. Um beijo para vocês, um ótimo ano novo, um ótimo Natal, e eu desejo que você de fato tenha muita prosperidade em 2023 e se prepare para isso acontecer. Até mais!